as 8 declarações de Jesus, quando Jesus se declara o eu sou, quando Jesus se declara Deus, quando Jesus se declara como Filho de Deus. Nós estamos na segunda declaração. A primeira declaração que nós estudamos quarta-feira passada, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Depois de ter multiplicado pães para alimentar mais de 5.000 pessoas. E as pessoas vão atrás de Jesus, e Jesus conhece o coração delas, e sabe que elas estão atrás de pão novamente. E Jesus se declara: vocês vão comer desse pão, e vocês vão morrer, mas se vocês comerem do pão da vida, vocês terão vida eterna. E ele se declara: eu sou o pão da vida. E eles começam a questionar Jesus: mas os nossos pais comeram o maná do deserto, aquele pão que veio do céu. E ele diz: não, aquele pão não é o pão que veio do céu. Eu sou o pão que veio do céu. Jesus se declara como sustento da vida eterna. Como sustento da vida eterna. E agora Jesus ele vai se declarar como a luz do mundo. Vamos ler? O Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Você é muito importante para nós, você que está nos visitando, você que está nos ouvindo pelas rádios, pelo YouTube. Você é muito importante para nós. Que o Senhor te ilumine. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler? Oi? 8, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. João, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Encontrou? E cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou novamente para o templo, e tendo o povo se reunido em volta dele, Jesus, assentando, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o que o Senhor tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficando só Jesus e a mulher diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Versículo 12. De novo Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, rendemos graça pelo teu amor, pela graça, pela misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. É por causa dela que nós não fomos consumidos, e é por causa delas que nós não somos tratados da maneira que deveríamos ser tratados. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento, fale conosco, abra os nossos ouvidos espirituais para compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. João descreve 7 declarações onde Jesus afirma ser eu sou, onde ele se declara Deus. Ele se revela como Deus. A 8ª revelação está no livro de Apocalipse. Esta é a segunda declaração de Cristo como Deus, aonde ele afirma ser a luz do mundo. Mas qual foi a ocasião em que Jesus afirmou isso? Que evento que estava isso? É bem provável
que no último dia da festa dos tabernáculos, uma das festas mais importantes do povo judeu, Jesus se declara como: eu sou a luz do mundo. Mas como era celebrada essa festa? A festa dos tabernáculos, ela na realidade era a celebração de 3 festas. Era a festa das primícias, a festa da consagração da colheita e a festa dos tabernáculos em si. Durante a festa dos tabernáculos, durante 7 dias, as pessoas saíam das suas casas, iam para Jerusalém, e ali elas montavam pequenas tendas, elas montavam pequenas barracas, representando o tabernáculo, representando aquele período em que havia o tabernáculo, e as pessoas moravam em torno do tabernáculo em cabanas. E durante esses 7 dias havia muita música, muita alegria, havia muita festa de todos ali. Muita festa de todos ali. E durante os 7 dias, o sumo sacerdote, uma vez por dia, ele saía lá do templo e ele ia até a fonte, o tanque de Siloé, com uma procissão atrás dele, cantando Isaías capítulo 2, versículo 13. E eles cantavam isso, que eles iriam beber da fonte da alegria. Era uma profecia messiânica. E eles pegavam com uma jarra de ouro, enchiam ela com a água do tanque de Siloé, voltavam para o templo e derramavam aquela água sobre o altar. Aquilo representava a rocha a qual emanou água no deserto. No último dia, no 7º dia da festa, o sumo sacerdote fazia isso 7 vezes. 7 vezes. Essa procissão ia até o tanque de Siloé, enchia essa taça de ouro e voltava, e derramava essa água sobre o altar. E depois dessa celebração, as mulheres que não podiam entrar no interior do templo, preste muita atenção nisso, elas se ajuntavam lá no pórtico das mulheres, na parte que lhes cabia, e elas dançavam à tardezinha. E elas pegavam tochas e dançavam com essas tochas, representando aquela coluna de fogo que guiou o povo no deserto. Toda a festa falava de eventos que Deus tinha feito e profetizava a vinda do Messias, mas o Messias já estava ali. O Messias estava no meio da festa. Deus estava ali com eles, mas eles não viam ele ainda. Como a nossa geração mesmo. Como a nossa geração. Nada diferente. Mas Deus estava ali com eles, e eles cantavam Isaías capítulo 12, versículo 3, apontando para a vinda, para a fonte da alegria que seria o Messias. E em meio a essa festa, em meio a essas representações, em meio a essa peregrinação até o tanque de Siloé, em meio a essa taça de ouro, em meio às pessoas que viajavam de lugares longe e vinham para Jerusalém, e estavam ali celebrando, e havia cânticos, e havia esperança, e havia alegria. Nós temos um casal adulterano no meio da festa. Nós temos um homem e uma mulher adulterano no meio de uma festa. Numa festa que apontava, que lembrava aquilo que Deus tinha feito e apontava para a vinda do Messias, embora o Messias já estava ali. E nós temos um casal adulterano. E esse casal, ele é pego no ato. E quando ele é pego no ato, os fariseus, que estavam com a sua mente toda corrompida para condenar Jesus, para pegar em Jesus alguma coisa, viram ali uma oportunidade de afrontar a Jesus e levar diante dele uma questão. Mas o primeiro ponto que eu quero discutir aqui com os irmãos aqui, para reflexão para nós é: em tempos bons, em tempos de graça, em tempos onde nós podemos ver a graça de Deus, onde nós podemos nos lembrar daquilo que Deus fez, e com esperança no coração aquilo que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas e nas nossas histórias, o pecado pode entrar na nossa vida.
Às vezes uma vida de igreja, às vezes uma rotina de igreja não te impede de se envolver com o pecado. O apóstolo Paulo ele diz assim: abandonemos o pecado que tão de perto nos rodeia. É como se estivesse ali procurando uma oportunidade. As pessoas estão felizes, as pessoas estão celebrando, as pessoas estão cantando, as pessoas estão cantando uma profecia, e nós temos um casal adulterando, prostituindo. Imagina uma festa na igreja, imagina uma festa celebrada, grande, muita alegria, muita festa, comida, muita bênção, oração, música boa, e um casal adulterando, às escondidas. Que momento, que fase para eles escolherem, como se diz, não deveria escolher de maneira nenhuma, mas que momento escolher para cometer um adultério? Que hora, no último dia da festa, como se diz, na apoteose da festa, no clímax da festa, nós temos prostituição, nós temos imoralidade. Nós temos uma imoralidade, nós temos um casal prostituindo. E eles pegam essa mulher e levam ela até diante de Jesus. E mostram ela, e Jesus está no chão ali escrevendo. E nós não temos noção do que ele está escrevendo. E eu pergunto aos irmãos, quem que está faltando nesse julgamento? Quem está faltando? Tem uma pessoa faltando nesse julgamento. Quem está faltando nesse julgamento? Eles pegam a mulher em adultério e levam até diante de Jesus. Mas ela foi pega no ato. Quem está faltando? Cadê o homem? Cadê o adúltero? Levítico capítulo 20, versículo 10, fala abertamente, fala assim: o homem e a mulher que adulterar serão mortos à pedrada. A palavra de Deus, a lei falava que era o homem e a mulher. Por que está ali só a mulher? Cadê o homem? Cadê o adúltero? E eles não disseram que pegaram ele no ato? Porque a Bíblia não fala se ele fugiu, não fala se ele escondeu. Aonde está? Esse é o julgamento humano. Esta é a justiça humana. Isaías fala para nós que a nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. Cadê o adúltero? Por que está ali só a mulher para ser julgada? Aonde está o homem? A lei dizia que os dois deveriam ser apedrejados. Por que eles estão apresentando só a mulher para ser apedrejada? E por que os fariseus estão levando essa mulher diante de Jesus? Por quê? O Império Romano havia invadido, ele estava ali conquistando, oprimindo o povo judeu. E o Império Romano tinha tomado o direito do povo judeu de dar sentença, pena de morte. Exceto se fosse uma afronta contra o templo. Tirando essa exceção, eles não poderiam aplicar mais a pena de morte. E aí então eles pegam aquela mulher e querem testar Jesus. Não, porque se Jesus falar que ela tem que ser apedrejada, ele vai arrumar problema com o povo judeu, porque não é esse caso. Ele vai arrumar problema com Herodes, porque só pode aplicar pena de morte se for um atentado contra o templo, e não foi. Os dois estavam prostituindo, estavam adulterando. Então ele vai ter problema com Herodes, porque não é uma hipótese em que Herodes permite a pena de morte. Eles estão testando Jesus. Agora, se Jesus não aplicar a lei a ela, ele falou que veio para cumprir a lei, então ele vai entrar em contradição contra as suas palavras. Ele falou que ele veio para cumprir a lei, então quer dizer que ele vai ter um problema sério. Ele vai entrar em contradição com aquilo que ele disse, com aquilo que afirma ser. E aí? E Jesus está ali, escrevendo. Eles perguntam a ele. É como se Jesus se fizesse de surdo. É como se ele fingisse que nem estivesse ouvindo. E eles insistem com ele. Tudo que as pessoas dizem que Jesus estava escrevendo ali no chão é mera especulação, é só uma tentativa. Alguns dizem que ele poderia estar escrevendo ali, o último dos 10 mandamentos: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Outros dizem assim, ele poderia estar escrevendo uma sentença, porque os juízes romanos,
Ele não foi escolhido como juiz para decidir aquele caso? Os juízes romanos, eles escreviam a sentença, depois eles ficavam de pé e liam a sentença. E ele está escrevendo. E eles vão e apertam Jesus. Não, mas o que o senhor tem a dizer agora nesse caso? O que o senhor tem a dizer nesse caso? O que o senhor tem a dizer nesse caso? Abra sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor, ela nos revela a onisciência do verbo vivo, da palavra de Deus. Jesus é o Logos, Jesus é a palavra de Deus viva. E ela nos revela assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, a junta e as medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar. Algumas traduções vão falar assim: e estão nuas e patentes aos olhos de Deus. A palavra de Deus é viva. Jesus tem os olhos de fogo. Jesus conhece o coração tanto daquela mulher que está ali para ser julgada, quanto das pessoas, quanto dos seus acusadores. Jesus está escrevendo no chão. Jeremias, ele profetiza que haveria um tempo, lá em Jeremias 33, haveria um tempo em que o Senhor, ele escreveria a tua lei nas tábuas do nosso coração. As pessoas não tinham compreendido a lei, elas não tinham. É por isso que todas as vezes que aparecia um mestre, eles ensinavam, e depois quando apareceu Jesus, as pessoas perguntavam: mas na autoridade de quem que o senhor está ensinando? Porque os primeiros mestres, os mestres antigos, eles ensinavam de acordo com o que os outros tinham ensinado. Mas Jesus vem e ensina de acordo com a sua autoridade. E eles perguntam: autoridade de quem que o senhor está ensinando? Ou seja, da onde que vem essa fonte? Quem ensinou para o senhor essas coisas? Jesus é a lei de Deus viva, justa, que veio para ser escrita nos nossos corações. Não em tábuas de madeira, não em tábuas de pedra, mas agora no nosso interior. O problema não era o que a lei diz ou o que a lei dizia. O problema era o que eles não comentavam sobre a lei. É por isso que Jesus falava assim: ouviste o que foi dito os antigos, porém eu ensino para vocês agora: aquele que olhar para uma mulher de maneira impura, já adulterou com ela. Os irmãos estão me entendendo? O problema não era o que eles falavam sobre a lei, o problema era o que eles deixavam de falar. O problema não era nem tantas interpretações que eles faziam da lei, mas as que eles deixaram de fazer. Agora eles estão ali acusando uma mulher, mas aonde está o seu companheiro? Aonde está o adúltero? Nós já vemos aí uma injustiça. Nós estamos vendo uma injustiça humana já. Nós não sabemos para onde que ele foi. Não sabemos. E Deus, a palavra viva, sabe e conhece os nossos pensamentos, e conhece o nosso coração, e conhece as intenções. E essa palavra que corta, que divide, ela atinge pontos da sua alma, atinge pontos da sua história, que ninguém conseguiu atingir. Que um psicólogo, que um psiquiatra, que o seu marido, que a sua esposa, que ninguém conseguiu descobrir ainda. Ela vai lá e ela mexe nessas áreas da sua vida. Ela mexe. Jesus, o supremo juiz, o justo juiz, ele vai julgar a causa dessa mulher agora. E ele se coloca de pé.
Ele se coloca de pé como se fosse um juiz para proferir uma sentença. E a sua sentença é: aquele que não tiver pecados pode atirar a primeira pedra. Ali está Deus. Deus está de pé diante daquela mulher adúltera, diante daquele povo com coração duro, o único que nunca pecou, nunca saiu uma palavra torpe da sua boca, ele não cometeu nenhum pecado, ele era o único que poderia pegar a pedra e jogar na mulher. Ele era o único que poderia jogar uma pedra nela. Ele era o único que poderia, só com o seu pensamento, fazer a pedra flutuar e cair em cima dela. Ele era o único. Ele é Deus, ele é puro. E ele está indagando, ele está perguntando: quem não tiver pecados, pode atirar, vai, manda primeiro. E as pessoas começam a sair, uma de cada vez, sem criar tumulto. Saem os mais velhos, os mais experientes, saem aqueles que acham que têm mais conhecimento, que têm mais religião do que os outros, saem aqueles que acham que são melhores do que eles, são os primeiros a sair, caladinho, quem fala nada. Ninguém fala nada. Um por um, um de cada vez. Sem criar tumulto. Sem barulho. Depois saem os mais jovens. Quando eles olham em torno, não tem ninguém. Ninguém. Jesus está sentado na areia novamente escrevendo. E ele pergunta para a mulher: aonde estão os seus acusadores? Alguém te acusou? Não. Eu também não te acuso. E Jesus ensina para nós algo eterno. Quando nós estamos diante de Deus, quando nós chegamos diante do trono do Senhor, quando nós chegamos diante do trono da graça do Senhor, isso nos leva a um arrependimento sincero e profundo e verdadeiro. Se aquela mulher não tivesse sido transformada pelo poder do Senhor naquela hora, se aquela mulher não tivesse sido transformada por Cristo naquela hora, ela tinha dado uma risada, daquelas gargalhadas bem boas, sabe? Onde estão os seus acusadores? Viu? Ninguém me acusou, foi todo mundo embora. Todo mundo de pecador. Todo mundo de pecador. Mas ela não faz isso. Há silêncio. Sabe por quê? Porque quando nós estamos diante de Jesus, essa palavra que corta, essa palavra que conhece o nosso interior, que conhece os nossos corações, nos mostra diante de Deus o quanto nós somos pecadores. Aquela mulher não ousa rir, ela não ousa fazer uma piada, ela não ousa falar nada contra os seus acusadores, ela não profere nenhuma coisa, mas o senhor viu a injustiça, tá vendo? Tudo um bando de pecado. Ela não fala nada contra os seus acusadores, ela está diante do trono de Jesus. E se Jesus olhasse para ela e mandasse o chão abrir, para ela ser condenada naquela hora, teria sido justo. Mas o Senhor está escrevendo a história, o coração, a vida daquela mulher de novo. A sentença dele é uma sentença de absolvição, de mudar o nome, de lhe dar uma nova oportunidade, de lhe dar um novo coração. E dizer para ela: vai, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Sinais de uma conversão verdadeira. Sinais de uma mudança de vida verdadeira. Os irmãos estão entendendo? Ela está diante do trono de Jesus. Os olhos de Deus transpassaram o coração dela, viram a história dela, viram a vida daquela mulher. E ela sai dali restaurada. Mas ela não brinca, ela não conta uma piada diante de Deus. Ela não faz uma gaiofa, sabe? Do povo que estava ali, todo mundo com uma pedra, e agora não tem. Não, sabe por quê? Porque ela está diante de Deus, e ela sabe que ela é uma pecadora. Ela sabe que ela precisa da graça. Ela sabe que ela precisa daquele Senhor. Tanto é que ela se refere a Jesus: não, Senhor, ninguém me condenou. Vai e não peques mais. E Jesus declara no versículo 12: eu sou a luz do mundo. Jesus é aquele que mostra a realidade das nossas vidas, o que realmente tem dentro do nosso coração, o quem realmente nós somos.
nós somos destruídos perante Deus e somos feitos à imagem do Filho de Deus pela sua graça, pela fé. Nós somos salvos, nós somos construídos em Cristo, nós estamos em Cristo. É isso que Paulo nos ensina em Efésios. Em Cristo Jesus nós estamos nas regiões celestiais e somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Aquela mulher, ela é curada, ela é transformada, aquela mulher recebe vida na presença do Senhor. Ali está a lei de Deus, viva e justa, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua graça, a sua luz. Amém? Santo e exaltado e poderoso é o Senhor. A pergunta que eu faço para você hoje, você que está aqui, você que está me ouvindo, a lei do Senhor já foi escrita no seu coração? Ela já faz parte do seu coração? Aqueles homens conheciam a lei, mas a lei não fazia parte deles ainda, e eles estavam agora diante da lei viva, do verbo vivo, da palavra viva, que é Jesus, a qual conhece, a qual esquadrinha os nossos corações, os nossos pensamentos, e eles estavam diante do Deus do impossível. E você, que está ouvindo o Evangelho, você que está ouvindo a palavra do Senhor, você que está ouvindo a palavra de Deus, a lei de Deus já foi escrita no seu coração? Ela já faz parte de você? Você já raciocina de acordo com a lei de Deus? Você sabe que os mansos herdarão a terra? Você sabe que os que choram serão consolados? E que esse choro é choro por causa do pecado? É choro por causa da vergonha? Você sabe disso? Você já aprendeu isso no seu interior? Você já comeu da carne e bebeu do sangue de Jesus, que é o pão da vida? Essa luz ilumina os seus pés, o seu caminho, por onde você anda, você sabe aonde você está pisando, você tem certeza do qual caminho você está seguindo. Jesus é a luz da sua vida, sim ou não? Aquela mulher, ela não sai dali na escuridão, ela não sai dali com uma base de incerteza, aquela mulher sai dali com uma luz, a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus, em meio a tantas trevas, Jesus é a luz do mundo, e ela sai dali, iluminada por essa luz, ela sai dali, brilhando com essa luz. E você? E você? E você, nessa geração, nesses dias, que tem ouvido o Evangelho, a palavra de Deus já faz parte do seu coração, ela já brotou, ela já deu frutos, você já se arrependeu dos seus pecados, você já entregou a sua vida para Jesus, você já foi consumido pela glória de Jesus, você já morreu para você mesmo e nasceu de novo? Ou você ainda vive na incerteza? Você anda por caminhos escuros? Ou você está andando por caminhos incertos? Você não consegue enxergar um palmo na frente da sua vida. Da sua vida. O amanhã está em trevas ainda para você, ou você sabe, você tem certeza de que a sua salvação, de que a sua luz é Jesus? Essa é a pergunta que eu quero deixar para os irmãos hoje. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé. Abaixar suas cabeças. Aquela mulher é condenada pela cultura da época, ela é condenada pela religião. Em meio a um tempo de graça, em meio a um tempo de festa, em meio a um tempo bonito, a música é boa, a comida é boa, eles estão cantando, eles estão celebrando, e nós temos um casal adulterando, nós temos um casal prostituindo. E muitas das vezes as pessoas vão pecando e vivem no pecado, porque elas criam uma certeza no coração de que elas nunca serão pegas, mas eles foram pegos no dia daquela festa, no último dia da festa. Que situação! No último dia da festa, no dia da apoteose, no dia do fechamento da festa dos tabernáculos, eles são pegos. Eles são pegos num ato de adultério. Satanás quer te expor ao ridículo. Satanás quer que você se embriague com o pecado, com a mentira, com a ilusão, com o amor ao dinheiro, para depois te expor diante das pessoas.
Jesus é a luz do mundo. Jesus conhece o seu coração, conhece as suas motivações. E aonde a luz, as trevas retroagem, elas fogem. As trevas são dissipadas. A sua vida está na luz. Você anda na luz. Seu coração, a sua mente está na luz. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao teu santo, meigo, poderoso e majestoso Espírito Santo que aplique essa palavra aos nossos corações. Que haja graça, que haja arrependimento, que haja transformação. É em nome de Jesus que diante do santo e supremo juiz, nós sabemos que o nosso coração se derrete como cera, porque Ele conhece cada átomo do nosso corpo, cada partícula. Não temos como esconder nada, nada, absolutamente nada do Senhor. O Senhor conhece a história, o coração, a vida daquela mulher, porque o Senhor é luz. E o Senhor está jogando luz sobre a vida dela. Em nome de Jesus nós te imploramos, joga luz sobre esse povo, sobre esses corações. Que toda obra satânica seja destruída pelo poder supremo do teu nome. Que as correntes diabólicas do medo, da opressão, sejam destruídas pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Que eles se entreguem, que homens e mulheres se entreguem ao Senhor de uma maneira eterna, o supremo e justo juiz. Que o Senhor possa escrever a tua palavra em nossos corações. Que o Senhor seja luz em meio a tantas trevas na nossa vida, pois santo, exaltado e supremo é o Senhor. Agora é para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? É santo, Senhor.